Pode começar. Lucas 24. A ressurreição. No primeiro dia da semana, de manhã bem cedo, as mulheres levavam ao sepulcro as especiarias aromáticas que haviam preparado. Encontraram removida a pedra do sepulcro, mas quando entraram, não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Ok, glória a Deus. Então aqui a gente vai ver o Senhor contando, né? O Espírito Santo, através de Lucas, né? No Evangelho de Lucas, contando como foi quando Jesus ressuscitou, né? Já Jesus houvesse passado pela crucificação, foi morto, tinha sido sepultado, né? E agora nós vamos ler sobre a ressurreição. Então, no primeiro versículo do capítulo 24 fala assim: glória a Deus. No primeiro dia da semana, de manhã bem cedo, as mulheres levaram ao sepulcro as especiarias aromáticas que haviam preparado. Ou seja, aquelas mesmas mulheres que seguiam a Jesus Cristo, né? Que eram também discípulos, né? De Jesus. Elas viram como o Senhor foi crucificado, elas amavam a Jesus, elas seguiam a Jesus. Entre elas estava ali Maria Madalena, a própria mãe do Senhor Maria, né? Todas aquelas que no meio do caminho o Senhor ia libertando, né? Muitas delas seguiam a Jesus. E o que aconteceu? No primeiro dia da semana, a gente sabe que é domingo, né? No primeiro dia da semana ali, de manhã bem cedo, as mulheres levaram ao sepulcro as especiarias aromáticas que haviam preparado, ou seja, um perfume, porque naquela época o costume era, né, cuidar do corpo do Senhor, dos seus, né, no caso defunto, né? Elas estavam esperando que lá estivesse o corpo do Senhor. No sábado elas não foram por causa da ordem de não trabalhar no sábado, né, o dia do repouso, né? Mas no domingo bem cedo elas foram, né, para ali perfumar o corpo do Senhor, né, cuidar do corpo do Senhor. Elas amavam a Jesus. Mas o que aconteceu? Encontraram removida a pedra do sepulcro, né? Aquela pedra que tinham fechado o sepulcro era uma pedra bem grande, né? E quando elas chegaram lá, viram a pedra afastada, né? Tinham removido a pedra. Aí que aconteceu? Quando entraram, não encontraram o corpo do Senhor Jesus, né? Se espantaram, ficaram assustadas, né? Como é que o corpo do Senhor Jesus não estava lá, né? Se elas tinham visto, né? Quando colocaram o corpo do Senhor ali. Então eu imagino que, né, na cabeça delas muitas coisas estavam passando, roubaram o corpo do Senhor, né? Ou seja, humanamente falando, elas deviam estar pensando qualquer coisa nesse sentido, né? O que aconteceu com o corpo do Senhor? Aí no versículo 4 continua dizendo: ficaram perplexas, sem saber o que fazer, né? De repente, dois homens com roupas que brilhavam como a luz do sol colocaram-se ao lado delas. Você imagina, essas mulheres estavam lá em choque, né? Sabendo que, que Jesus tinha sido sepultado ali. Elas chegaram lá para perfumar o corpo do Senhor. Primeiro viram a pedra removida, depois viram que, né, a tumba estava vazia, não tinha ninguém lá dentro. O corpo do Senhor não estava ali. E aí do nada aparece dois homens com roupas que brilhavam como a luz do sol. Dentro, né, desse lugar que provavelmente era escuro, porque era uma tumba, né? Só a pedra ali, o buraco, né, de entrar e de sair que fazia entrar um pouco de luz, né? Então, esses dois homens tinham roupas que brilhavam como o sol, ou seja, o sol brilha, a gente sabe como o sol brilha forte, né? Então, é algo extraordinário, né? Algo extraordinário. Aí que acontece? Aí ele continua dizendo assim: eles se colocaram do lado delas. Você imagina, né? Aí continua dizendo assim: amedrontadas, as mulheres baixaram o rosto para o chão e os homens lhes disseram: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Né? Então aquelas mulheres agora, né, de frente com esses homens que brilhavam como o sol,
né, com roupas que brilhavam como o sol, ficaram com medo e abaixaram a cabeça, né? Ficaram com medo de olhar. E eles perguntaram para ela: por que vocês estão procurando aqui, né, entre os mortos, aquele que vive, né? Se referindo a Jesus. E aí, no 6 continua dizendo: ele não está aqui, ressuscitou. Lembre-se do que ele lhes disse quando ainda estava com vocês na Galileia, né? Porque essas mulheres eram discípulos do Senhor também, elas estavam ali sempre escutando, né, as pregações do Senhor, né, os ensinos do Senhor, e ele contava isso, né, aos seus discípulos, que esse dia ia vir. Quantas vezes ele falou sobre esse, né, sobre esse assunto, só que eu acho que na realidade ninguém entendia muito bem, né? Porque para uma mente humana, ou seja, as coisas que o Senhor falava, muitas vezes as pessoas não entendiam, né? Porque falava do reino dos céus, porque falava de coisas sobrenaturais, daquilo que não se vê, né? Falava do Pai, falava que ele ia ter que ser entregue, né? Na mão daqueles homens, que ele ia ter que ser crucificado, que ele ia ressuscitar, mas eu acho que assim, muitas vezes aquilo não cai a ficha até que, né, acontece e a pessoa começa, ok, a ligar A com B, né? Porque eles amavam a Jesus, eles viam as coisas que Jesus fazia, mas muitas dessas coisas, né, ficava assim, tipo, no ar, né? Essas coisas que ele falava, até que aconteceu. Né? Então as mulheres estavam ali esperando ver o corpo de Jesus, não viram esses anjos, os anjos falando, né, tudo isso. E aí o que aconteceu? Os anjos explicando para elas, né, esses homens que vestiam essas roupas que brilhavam como o sol, que ele não estava ali, né, que elas se lembrassem do que ele, né, do que Jesus lhes tinha dito quando ainda estava com elas na Galileia. Aí no 7 fala assim: é necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, seja crucificado e ressuscite no terceiro dia, né? É isso que Jesus tinha ensinado aos seus discípulos. Né? Muitas vezes o Senhor ensina a palavra pra gente, né? Então é necessário que a gente, nos momentos de perplexidade, assim como elas estavam aqui, ou de tristeza, né, de choro, de lamentação, porque eu imagino que elas estavam muito tristes, né? Mas mesmo assim, porque elas amavam o Senhor, elas foram lá para cuidar do corpo do Senhor. É importante a gente lembrar das promessas do Senhor nas horas difíceis, né? Que a gente não perca a esperança, porque aqui o Senhor já tinha falado para elas que ele ia ressuscitar, mas elas estavam em lamentação. Como é que fala quando a gente tá, quando um parente morre? Aquele estado que a gente fica de luto, exatamente. Elas estavam de luto, né? Mas não tinha por que elas estar de luto. Por quê? Porque o Senhor falou que ia ressuscitar. Mas até que acontecesse, até que a pessoa vê, né, com seus olhos muitas vezes, né, não atina A com B. O Senhor não quer que a gente ande turbado, estressado, desanimado, entristecido. Ele quer que a gente tenha esperança, que ele tenha fé. Ele já fez todo o sacrifício, toda a dor ele levou na cruz, toda a tristeza, toda a enfermidade, toda a consequência, o peso do pecado ele levou naquela cruz do Calvário. Então hoje ele quer que a gente tenha esperança, que a gente tenha confiança nele, que a gente tenha alegria, que a gente espere no Senhor, porque ele ressuscitou. E se ele ressuscitou, nós somos mais que vencedores, porque ele já venceu todas as nossas batalhas, ele venceu o pecado. Né? Porque é por causa do pecado que a gente sofre tristeza, é por causa do pecado que a gente, infelizmente, experimenta a morte física, né? O pecado é que trouxe todas essas coisas más. Por isso que no céu não entra pecado, porque não há morte, não há tristeza, não há doença, não há luto, né? Então é isso que Jesus fez por aqueles que crê. Por isso que é importante a gente crer. O Senhor Jesus falou para Tomé, que falou que tinha que tocar nas feridas do Senhor para acreditar que era ele mesmo, lembra? Ele falou assim: você acreditou porque você viu, mas felizes daqueles que acreditam sem ter visto, né? Então é uma dificuldade que a gente tem, porque a gente acredita nas coisas que a gente vê, né? Na nossa realidade, no que está acontecendo ao nosso redor,
mas a gente tende a esquecer o que o Senhor falou para nós. Né? O Senhor tem que estar todo o tempo recordando a gente. Lembra que eu te falei isso? Eu te prometi isso. Então, independente da situação que a gente esteja passando, a situação muda de uma hora para outra. Mas o que Deus disse permanece, prevalece. A palavra do Senhor se cumpre. E aqui a gente vê outra vez que isso é verdade, né? Porque o Senhor ressuscitou no terceiro dia. Aí no versículo 8 diz assim: olha lá, mãe. Então se lembraram das palavras de Jesus. Né? Eu vejo que o Senhor quer, né? O que o Senhor pôs no meu coração ao ler essa palavra é que Ele quer que a gente se lembre das palavras de Jesus. Tá chovendo hoje, tô desanimado, mas eu lembro das palavras de Jesus. Tá sol, tô feliz, mas eu lembro das palavras de Jesus. Levantei com a garganta doendo, mas eu lembro das palavras de Jesus. Lá em casa tá uma brigaiada, mas eu lembro das palavras de Jesus. Fulano não fala mais comigo, mas eu lembro das palavras de Jesus. Me abandonaram, mas eu lembro das palavras de Jesus. Fui demitido, mas eu lembro das palavras de Jesus. Né? A todo tempo. Glória a Deus. Continua lendo lá no versículo 9, mãe. Quando voltaram do sepulcro, elas contaram todas essas coisas aos 11 e a todos os outros. As que contaram estas coisas aos apóstolos foram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago, e as outras que estavam com elas. Mas eles não acreditaram nas mulheres. As palavras delas lhe pareciam loucura. Ok. Vamos ver esse pedacinho aqui. Então no 9 fala assim: quando voltaram do sepulcro, elas contaram todas essas coisas aos 11. Né? 11 por quê? Porque ali já não estava Judas Iscariote, né? Já tinha traído o Senhor. Então os 11 discípulos e a todos os outros, todos que estavam ali. Né? Glória a Deus com eles. As que contaram essas coisas aos apóstolos foram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago, e as outras que estavam com elas, ou seja, o grupo de mulheres que seguia Jesus, né? Glória a Deus. Aí continua, mas eles, né, esses 11 e os outros que estavam ali, os quais, né, receberam a notícia delas, não acreditaram nas mulheres. Não acreditaram. Por quê? Eles tinham ouvido a palavra também, né? Mas elas foram lá, contaram para ele que o Senhor tinha ressuscitado, que elas tinham visto esses dois homens, esses anjos, que eles, né, tinha falado que Jesus estava vivo. Eles não acreditaram, né? Porque as palavras delas lhes parecia loucura, né? Então, muitas vezes a palavra que as pessoas, por exemplo, os filhos de Deus, os crentes, aos olhos do mundo, falam loucura. Falam coisa incoerente. Esse cara tá louco, esse cara é um fanático, esse cara vive em outro planeta, né? Fica só falando de Jesus, não vai trabalhar não para ver o que vai acontecer, né? Fica sonhando aí, esperando para ver se você vai cair do céu, né? Sei que não toma uma atitude, né? Por quê? Porque as palavras daquele que crê no Senhor, né? Para o mundo é loucura, né? Falar que alguém ressuscitou dos mortos é loucura. Falar que viu, né, duas pessoas com veste brilhante que nem o sol dentro da tumba é loucura, né? Então você tem que ser uma pessoa muito espiritual, né? Acreditar que Deus é real, conhecer a palavra do Senhor. Por isso que a gente, quando não era convertido, a gente lia a palavra de Deus e não acreditava muito, né? Porque tem muita coisa que é pela fé. Abrir o mar para o povo passar, né? Quem abre o mar, né? E o povo passa em seco, faz duas paredes, né? Separa as águas. Imagina o mar do tamanho que é, imenso.
né? E todas as outras coisas, faz descender o Elias, né? Que foi levado num carro de fogo para o céu, nunca viu morte, né? Então são coisas que a gente lê na Bíblia. O Jonas que foi tragado, né? Pela baleia e foi cuspido em Nínive. Então são coisas assim que Deus fala e a gente crê porque a gente sabe que ele é real. E as coisas de Deus são sobrenaturais, mas a gente vai falar isso para a pessoa do mundo que não conhece Jesus Cristo, vai pensar que a gente é louco. Ah, essa mulher tá doida. Você entendeu? Não acredita. Então aquilo que elas estavam falando, né, eles não acreditaram nelas, né? Porque parecia loucura. Amém? As coisas do espírito para a carne parece loucura, né? O falar em línguas estranhas, né? O dom das línguas, né? Quem não conhece, quem não entende, é loucura, né? Tá louco. Mas a gente sabe que não é assim. Então, aí continuando dizendo ali no 12, fala assim: Pedro, todavia, levantou-se e correu ao sepulcro, né? Mas Pedro se levantou e correu ao sepulcro. Ele foi lá, né? Tinha aquela pontinha de esperança e curiosidade, né? Aí abaixando-se viu as faixas de linho, né? Que tinham enrolado o Senhor naquelas faixas de linho, né? O corpo do Senhor. E mais nada, ou seja, o corpo não tava só as faixas que tinham enrolado o corpo dele. Mas cadê o corpo de Jesus? Aí ele se afastou-se e voltou admirado com o que acontecera. Né? Voltou admirado, porque aí ele já tinha ouvido das mulheres, né? O que as mulheres contaram. Que os anjos disseram que o corpo de Jesus não estava ali, porque ele já estava vivo e estava ressuscitado. Aí ele foi lá e conferiu com seus próprios olhos, viu a pedra removida, realmente viu as faixas ali que envolveram o corpo do Senhor, mas o corpo de Jesus não estava ali. Então é isso que Deus faz com a gente, né? Ele traz essa esperança viva, né? Porque a gente sabe no mais profundo do nosso ser que todas as palavras de Deus são verdadeiras. Que no Senhor não há mentira. Por quê? Porque Ele é a verdade. Só que a nossa carne está constantemente lutando contra isso. Por quê? Porque a carne quer fazer o contrário do que a vontade do Senhor é para nossa vida. Então tá sempre puxando a gente para não acreditar, para não crer, para não ter esperança, né? Para não acreditar nas palavras do Senhor. Mas nós sabemos que Jesus Cristo é a verdade. E que tudo que ele fala, ele cumpre. Tudo que ele promete, ele cumpre. Que as palavras do Senhor são verdadeiras. E hoje o que ele quer para nós é que a gente não se esqueça, que a gente faça o que aconteceu aqui. Então se lembraram das palavras de Jesus. Que faça chuva ou faça sol, né? Nem todos os dias nós vamos estar feliz da vida, pulando de alegria, mas todos os dias a gente tem que lembrar e saber, porque a fé não é sentir, é saber, né? Porque um dia você sente, outro dia você não sente, um dia você sente bem, outro dia você sente mal, então a tua fé não pode ser baseada em sentimento. A tua fé é você saber, é igual você saber que 2 mais 2 é 4, independente se amanheceu triste ou não, 2 mais 2 continua sendo 4. A fé é você saber que Jesus Cristo está vivo, que ele ressuscitou e o que ele te prometeu ele vai cumprir, porque a palavra dele é verdadeira. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos agradecer ao Senhor por essa palavra. Deus amado, Deus querido, nós te damos glória, te exaltamos, te louvamos, te glorificamos, te adoramos, Senhor, porque tu és digno, Pai, de toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração, por todos os séculos dos séculos, por todo sempre, Senhor. Tu és lindo, Pai, tu és maravilhoso. Tu és a nossa esperança viva, Senhor. Tu és a nossa verdade, meu Deus, em qualquer situação, meu Deus. Tu és a nossa rocha firme. Nós te agradecemos, meu Deus, por tudo que tu fizeste naquela cruz, meu Deus. E por nos dar essa palavra preciosa, meu Deus, que nos faz recordar, meu Deus. E nos afirma nessa rocha, meu Deus.
porque é pela fé, porque sabemos que tu vives e tu reinas, meu Deus, e que tu estás sempre conosco, obrando ao nosso favor, obrando ao favor daqueles que te amam, que te seguem, que te temem, que creem na tua palavra, Senhor. Por mais louco que pareça, meu Deus, nós sabemos que o Senhor é o Deus do impossível, Senhor, que tu és o Deus que realiza milagres a todo instante, que tu és Deus onipotente, onipresente, onisciente, que para ti nada é impossível, que tu és Deus de amor, de justiça, que tu és Deus que realiza sonhos, que tu és Deus que surpreende, aleluia, que tu és santo e verdadeiro, Senhor, glória eterna ao teu nome, no nome de Jesus. Obrigada, meu Deus. No nome de Jesus que nós oramos. Amém e amém.